Compreender que tem um tempo de Deus para vivermos todas as coisas e as estações certas para tudo na nossa vida fará total diferença na nossa caminhada cristã. Se você precisa entender melhor sobre o tempo de Deus, entender as estações, fica nesse vídeo que eu tenho certeza que vai falar muito com você. Eu sou a Kelly, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nós estamos aqui na terceira e última parte de uma série do meu testemunho que eu tenho compartilhado aqui com vocês a respeito de gravidez. E independente se você está vivendo algo relacionado à gravidez ou não, não tem problema. Tudo que eu aprendi com o Senhor e que tenho aprendido durante essa jornada da minha vida, nesse testemunho de 3 anos para cá, é super reaplicável em qualquer área da sua vida e vai edificar muito você. Para quem já assistiu os 2 vídeos anteriores, o vídeo 1 e o vídeo 2, vai entender claramente da onde eu vou começar a história. E se você está aqui e ainda não assistiu, corre e assiste a primeira parte e a segunda parte para que você entenda tudo aquilo que eu estarei falando. Após o meu segundo aborto, eu entendi claramente da parte do Senhor que não era o tempo de viver aquilo e que o Senhor tinha outros planos para mim. E eu deixei isso entrar muito no meu coração. Compartilhei já com vocês que eu tenho essa facilidade de entender as estações, os tempos certos de tudo e de não sofrer por algo que não é de Deus, não sofrer por algo que não vem de Deus. E principalmente também quando não é o tempo de Deus. Nós precisamos ser flexíveis, ter o nosso coração aberto e confiar no tempo de Deus para todas as coisas. Mesmo com tantas expectativas de ser mãe e tendo esse desejo muito forte no meu coração, eu decidi continuar minha jornada, servindo ao Senhor, trabalhando, seguindo a minha vida normal e deixar esse sonho de lado. E todo aquele desejo forte que eu tinha de ser mãe, de ter um filho, ele meio que passou, sabe? Eu fiquei um pouco assim anestesiada, entendi que era o tempo de ver outras coisas, então aquele desejo ele é como se tivesse esfriado. Começou também até vir alguns questionamentos na minha cabeça. Eu amo os assuntos do fim dos tempos. Eu sou apaixonada em escatologia, já estudo já tem algum tempo, tenho um bom conhecimento a respeito do assunto. Como eu sei que os sinais da volta de Jesus estão muito próximos, que a cada dia que passa estamos mais próximos de Jesus voltar, que tem muita coisa acontecendo, tem muita profecia acontecendo, eu já tinha um combinado com meu marido. Por estudar muito, eu falei com ele há um tempo atrás, amor, Jesus está tão perto de voltar, pensa se o Senhor às vezes pedisse pra gente não ter filho, pra gente se dedicar totalmente à obra. Você teria coragem? A gente já teve esse tipo de conversa, esse tipo de assunto entre nós dois, e nós dois tínhamos no nosso coração que se algum dia, se fosse necessário, se o Senhor pedisse pra gente abrir mão desse sonho nosso, a gente abriria mão. Mesmo sendo uma coisa que a gente amava, porque a gente entende que a obra, o nosso chamado, a obra de Deus, aquilo que Ele realmente tem para nós, individual, em particular, é a coisa mais importante. Então eu sabendo que estava tão perto de Jesus voltar, e aí acontece esse tanto de coisa na minha vida, eu fiquei com alguns pensamentos, será que realmente é para mim ser mãe? Será que realmente um dia eu vou ter filhos? Será que às vezes tudo isso aconteceu e Deus vai me mostrar que eu não vou ser mãe? Não que filhos atrapalham, mas Deus tem planos para cada um dos seus filhos de forma diferente, chamados para as pessoas diferentes. Por exemplo, tem pessoas que têm o chamado de celibato, elas não casaram, o Senhor pediu uma dedicação total a essas pessoas, então é um chamado específico. Eu fiquei com esses questionamentos, com essas dúvidas na minha cabeça se realmente era para mim ser mãe mesmo, e que se Deus me pedisse esse sonho, eu estava de coração aberto ali para poder te entregar, até mesmo porque o desejo de ser mãe, ele meio que cessou, como se eu não quisesse mais ter filhos. E eu e meu esposo começamos a receber muitas palavras proféticas. Direto a gente recebia, alguém tinha um sonho com a gente, ou uma pessoa que tinha o dom de palavras de conhecimento, palavra de sabedoria, vinha entregar algumas palavras pra gente vindo do Senhor, e a gente começou a receber constantemente várias palavras. No vídeo anterior, eu falei para vocês sobre algo que o Senhor começou a falar no meu coração e do meu esposo a respeito de Ana e Samuel. E aqui está um grande mistério, porque o Senhor falou primeiramente ao nosso coração de forma individual, que eu compartilhei em detalhes para vocês no vídeo 2, e aqui ele começa a entregar várias palavras pra gente de pessoas diferentes, de pessoas de lugares diferentes, mas sempre se tratando de Ana e Samuel. Nós nunca recebemos nenhuma palavra profética, nenhum sonho, nem nada assim que vinha da parte de Deus a respeito de nenhuma mulher da Bíblia, a não ser Ana e Samuel. Eu percebi que o Senhor tinha algum mistério nisso. No início, eu meio que rejeitava algumas palavras, porque eu tinha a dúvida e o pensamento de que pode ser que eu não seria mãe, pode ser que o Senhor não teria mais esse chamado para mim e o Senhor me revelar outras coisas que Ele tinha de propósito para mim e para o meu esposo. Então eu meio que rejeitava algumas palavras que vinham, não deixavam de descer para o meu coração, estava com o meu coração um pouco fechado ali já a respeito de gravidez, então eu não conseguia muito aceitar. Eu nunca me esqueço de uma das vezes que nós estávamos em uma conferência na nossa igreja ali sobre o profético. Todo ano nós temos uma série de mensagens, um mês profético na nossa igreja, Setembro Profético, e após terminar ali os momentos do culto, de louvor e palavra, já tinha acabado, já tinha muitas pessoas já tinham ido embora. Na hora
hora que eu estava indo embora, eu fui despedir de uma amiga minha, e ela é muito usada na palavra de conhecimento, e eu fui só dar um abraço nela para despedir, e ali ela começou a orar comigo, o Espírito Santo foi tomando ali a boca dela, e ela começou a orar por várias áreas da minha vida, pela minha família, pela minha mãe, e em seguida ela começou a me entregar também palavras a respeito do meu filho, da minha filha, sobre gestação. Senhor, visita o ventre da sua filha nesse momento, assim como o Senhor visitou o ventre. Ela pegou e falou o nome de uma das mulheres da Bíblia, que eu não me recordo qual nome que ela foi, mas era de alguma mulher estéril. Ela pegou e falou o nome dessa pessoa, em seguida ela corrigiu. Ela, não, visita como o Senhor visitou o ventre de Ana. Meu Deus, nesse momento, até então eu estava de boa, eu nem tinha chorado recebendo a palavra, mas na hora que ela corrigiu, ela mesma ali no ato da palavra, entregando uma palavra, quando ela falou o nome de uma mulher da Bíblia, o Senhor corrigiu ela naquele momento e ela, não, visita como o Senhor visitou o ventre de Ana. Eu desabei, eu chorei muito. Mas no momento o Senhor estava revelando, fazendo conexão a Ana e Samuel. Então, assim, eu tenho inúmeras experiências a respeito de Ana e Samuel. Eu já tenho alguns discernimentos, algumas revelações que o Senhor tem a respeito dessa história relacionada às nossas vidas, mas eu sei que novas revelações virão, porque não tem lógica. São mais de 3 anos ouvindo sempre falar de Ana e Samuel. Logo após eu ter o segundo aborto, eu decidi fazer alguns exames. Na primeira gravidez, tudo bem, é meio que comum, infelizmente hoje é muito normal termos um aborto ali na primeira gestação, mas ter um aborto logo em seguida, na segunda gestação, já começa a ser algo que não é normal. Então, o médico já começou a me aconselhar que nós precisaríamos fazer alguns exames, a família também já ficou ali, Kelly, você precisa fazer alguns exames, precisa tentar identificar, ver o que é que tem. Foi o que eu fiz, peguei todos os exames que eu precisava fazer, fui no laboratório, fiz os exames, voltei e entreguei tudo para o médico. Ele mal olhou os exames e ele já falou: Kelly, você tem trombofilia. Sua próxima gestação vai ter que ser de uma forma totalmente diferente. Ele me explicou o que era trombofilia. É como se o sangue da mulher fosse um pouco mais grosso e o bebê não consegue receber o sangue. É como se ele não o sangue não conseguisse passar ali pelos vasinhos, pelas algumas veias, para o bebê poder receber esse sangue. Mulheres com diagnóstico de trombofilia, elas precisam tomar um remédio todo santo dia, até o bebê nascer, desde o dia que descobre que está grávida, sempre tem que tomar esse remédio. É como se ele fosse ali deixar o sangue mais ralo, para tirar esses coágulos de sangue, para o bebê conseguir realmente receber o sangue que ele precisa. Não é uma gravidez de risco, só precisa fazer alguns protocolos ali antes de engravidar e após engravidar, tomar todos os dias esse remédio que é a Clexane para estar ali deixando o nosso sangue mais ralo para o bebê conseguir receber. Quando eu recebi esse diagnóstico, eu fui embora e eu pensei o seguinte: Deus, eu recebi uma palavra do Senhor lá no monte. No segundo vídeo eu conto em detalhes como que eu recebi. O Senhor falou comigo no monte que não era o tempo, que era para mim viver outras coisas agora, que era só para descansar, era só para mim viver o que eu tinha, que o Senhor tinha para mim agora, e que no final da palavra que o Senhor me entregou, o Senhor falou: eu sou o Deus que cura. Naquele momento eu entendi que tinha alguma coisa, que o Senhor tinha permitido alguma coisa para que eu não pudesse engravidar, porque não era o tempo. Quando o Senhor falou para mim que o Senhor era o Deus que cura, eu tomei posse dessa palavra. O Senhor é o Deus que cura, independente daquilo que eu tiver. Quando for o tempo certo, eu estarei curada. Quando for a hora de ser mãe, a hora de viver esse momento, de gestar, eu estarei 100% curada. Então eu tomei posse dessa palavra do Senhor para mim e me apeguei a ela. Mesmo tendo esse diagnóstico, eu comecei a declarar todos os dias que eu era curada, que eu não tinha nada, que quando fosse a hora de engravidar, eu realmente não ia ter nada. E foi assim que eu fiz e tenho feito até hoje. De 2022 para cá, que foi quando tudo isso aconteceu, eu sempre estive em oração. Senhor, da mesma forma que o Senhor falou comigo que não era para ser, quando for o momento certo, o Senhor fale comigo também. Eu quero ter muita clareza, eu não quero errar de novo, eu não quero tentar uma gestação se não for no seu tempo. Fala comigo de uma forma muito clara, que eu não tenha dúvidas. E no ano passado, ano de 2024, eu comecei a perceber que o tempo estava chegando. O Senhor começou a falar comigo ao meu coração, eu comecei a sentir, algumas coisas internas foram mudando, o desejo de ser mãe foi voltando, e eu comecei a receber mais palavras de confirmação do tempo, que o tempo era chegado. Comecei a perceber da parte do Senhor que era para mim agir em fé, que se o tempo estava chegando, Deus estava me dando sinais, estava usando pessoas para falar comigo, eu estava sonhando, o desejo no meu coração novamente, fui entendendo que era o tempo e eu decidi agir em fé. Eu sempre soube também que quando é o tempo de Deus, não adianta, que não vai acontecer nada. E se for o tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Foi onde que eu decidi tirar o meu DIU. E quando eu entendi que não era o tempo, então eu deveria tomar algum remédio, fazer alguma coisa para evitar a gravidez, porque Deus falou comigo que não era o tempo.
eu não podia tomar nenhum anticoncepcional devido ao diagnóstico de trombofilia. Isso eu tive que colocar o DIU de cobre, porque ele não tem hormônio e eu não poderia usar nada que tinha hormônio para não prejudicar, piorar ali a trombofilia. A única opção que eu tinha era o DIU de cobre e foi isso que eu fiz. Então eu fiquei aí, acho que 2 anos, quase 2 anos com o DIU, mas quando foi o ano passado que o Espírito Santo foi mostrando para mim que chegou o tempo, eu decidi tirar. Fui fazer os exames novamente antes de tirar o DIU. Fazer todos os exames que uma mãe precisa fazer, alguém que está querendo engravidar, todos os exames literalmente assim, em geral mesmo, e repetir aqueles exames que o médico tinha falado para mim a respeito de trombofilia. Eu cria na cura do Senhor, eu cria que quando eu fizesse esses exames não ia dar nada, que eu tomava posse mesmo ali, que o Senhor iria me curar. Não voltei no primeiro médico que me deu o diagnóstico de trombofilia, porque eu não me identifiquei muito com ele, eu não gostei muito. Acho que o médico é muito legal quando você realmente tem uma conexão, gosta muito da pessoa, não gostei das consultas, achei tudo muito rápido, eu saía com um pouco de dúvidas. Então, eu decidi procurar uma segunda opinião, um segundo médico para repetir os meus exames. E foi aí que algo começou a acontecer. Cheguei na consulta, levei os meus primeiros exames que o médico anterior tinha feito, que tinha me dado um diagnóstico de trombofilia, e o primeiro médico que me atendeu falou para mim assim: eu acho muito cedo esse médico ter te passado um diagnóstico de trombofilia. Eu esperaria um pouco mais. Os seus exames não deixa 100% claro que você tem trombofilia. Eu acredito que você precisa fazer novos exames para poder realmente identificar, mas a minha opinião médica para você é que você nem faça novos exames. O seu primeiro aborto foi um aborto de saco gestacional vazio. Nós, como médicos, a maioria dos médicos não considera muito um saco gestacional vazio como uma causa de trombofilia. A sua segunda gestação, sim, ela entraria em um quadro de trombofilia, mas foi só a primeira gestação que aconteceu isso. Teria que ter outros casos de aborto, e ele foi me explicando ali em vários detalhes que, na opinião médica dele, eu não deveria aceitar aquele diagnóstico, eu não deveria entrar numa nova gestação com essa cabeça que eu tenho trombofilia e tomar todos aqueles remédios, todo santo dia tomar uma Clexane. Ele me aconselhou a realmente tentar uma nova gravidez, falou: se você quiser procurar outros médicos, você pode procurar, eu mesma não vou te passar esses exames aqui, procura outro profissional, ouça outras pessoas. Meu conselho para você é esse: tira isso da sua cabeça, não fica fazendo mais exame, porque senão isso pode piorar, você vai entrar numa gravidez muito mais preocupada, e eu não acho que ele tem base o suficiente aqui nesses exames, por mais que tenha um indício, outro aqui muito pequeno, é muito cedo, muito recente para a gente afirmar que você tem uma trombofilia. Saí da sala de médico muito feliz com esse diagnóstico, com essa outra opinião médica. Claro que a gente fica assim: nossa, tem um médico que me falou algo, agora o outro médico me falou outra coisa, então fica aquele receio, mas muito feliz porque eu já tinha uma palavra do Senhor e eu tomava posse. Não que eu não queria ou não queira tomar uma Clexane, porque eu sei que a medicina é dada por Deus. Os dons dos médicos, os remédios que nós temos hoje, os recursos que nós temos hoje, foi tudo sabedoria que veio de Deus. E Deus faz milagre por meio dos remédios, Deus faz milagre por meio de uma Clexane. Tem muitos bebês hoje vivos por causa da medicina, por causa do dom de Deus. Então não teria problema quanto a isso. Mas como eu recebi uma palavra do Senhor, eu já estava há anos declarando com fé que eu seria curada, foi assim que eu decidi seguir a minha jornada e gerar esse testemunho também. Decidi ir em outro médico. Dessa vez era uma mulher. Cheguei lá, fui fazer a consulta, levei os meus exames. Eu até então não tinha feito outro exame porque o médico anterior não quis me passar. Só levei os exames que eu já tinha e essa médica falou a mesma coisa do médico anterior. Ela não concordava, ela não falaria de cara que eu já tinha a trombofilia. Na opinião dela, eu também teria que tentar uma nova gestação. Ela acreditava que se eu tivesse um bebê daria tudo certo. Só se eu tivesse um outro aborto, outros históricos, também na família. Ela foi me explicando ali também com muitos detalhes, isso já tem quase 3 anos. Então não me lembro ali muito bem de tudo assim que eles foram me falando na época, mas ela também não concordava que eu já decidisse fazer uma gravidez como se eu realmente tivesse trombofilia. Ela então me indicou a ir em um outro especialista, um outro médico que é realmente um especialista de sangue, que ele iria me explicar melhor, ele iria abrir mais a minha mente. Marquei a consulta, foi no especialista de hematologia, que eles entendem muito bem, né, especialista ali de sangue. Mais uma vez eu ouvi essa opinião. Ele também falou muito claro para mim: olha, eu não te passo exame, se você quiser procurar outro médico, pode procurar. Eu não te passo exame, tá muito cedo para a gente afirmar que você tem uma trombofilia. E foi falando, e a mesma coisa. E aí eu orei, falei com o Senhor, falei: Deus, eu vou fazer mais uma única consulta, porque algumas pessoas tinham me indicado alguns médicos. Todos esses médicos que eu fui, tudo foi indicação. E só faltava mais um médico para mim ir. Eu falei: Deus, vai ser o último médico que eu vou, não vou mais em nenhum. Que o Senhor me ajude a tomar essa decisão. Se nessa próxima vez que eu for fazer o exame, o médico falar a mesma coisa, é isso que eu vou seguir. Eu tenho um direcionamento médico, eu tenho uma palavra do Senhor e eu vou colocar fé nisso. Fui nesse outro doutor, levei os exames para ele novamente também.
E eu percebi algo. Esse doutor que me atendeu dessa vez, ele conhecia o doutor que me deu o diagnóstico. Ele falou: Ah, o doutor fulano de tal, conheço ele demais e tal e tal. Aí ele pegou e falou para mim assim: Kelly, eu acho que você tem que fazer novos exames. Eu também concordo que pode ser um pouquinho cedo assim para a gente realmente afirmar, mas nós precisamos fazer novos exames. Tem alguns indícios aqui e tal, 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 tal. O que, que eu percebi? Que ele meio que tentou mostrar para mim que o outro médico era um médico muito profissional e que ele não faria uma coisa assim errada, uma coisa dessa de afirmar algo sem ter certeza. Então, por conhecer muito esse médico, ele acabou falando para mim que a gente deveria repetir esses exames e tal, fazer novos exames mais aprofundados para realmente ter certeza se eu precisaria ou não ter uma gravidez ali com a Clexane, se realmente eu tinha trombofilia ou não. Peguei todos os exames que ele me passou e presta muita atenção no que aconteceu neste momento. Ele falou para mim assim, ó, Kelly, eu vou te passar todos esses exames, tá tudo aqui nessa lista. Você vai levar no laboratório tal para fazer esses exames, porque eu gosto que faça nesse laboratório, ele é melhor. Provavelmente, eles não vão querer fazer esses e esses exames em você. O plano geralmente não libera de imediato esses exames aqui, e me mostrou alguns exames, mas os demais você vai conseguir fazer. Se acontecer deles liberar e deixar você fazer esses exames lá, ótimo. Se não liberar, depois que você fizer esses exames, volta aqui que eu faço um novo pedido. Ele me aconselhou a fazer isso da mesma forma que ele faz com todas as gestantes, porque ele já está acostumado, é um médico, trabalha com plano há muito tempo, e ele sempre aconselha as suas pacientes assim, porque em alguns casos acaba deixando, em outros casos o plano não deixa fazer todos os exames, faz alguns, depois a paciente tem que voltar e fazer os outros. Era o último médico que eu tinha para ir, e eu estava em oração, falei para Deus, Deus, eu vou fazer os exames, estou em oração, o Senhor está cuidando de tudo, e em nome de Jesus, nesse exame não vai dar nada, e eu vou ter meu filho ou minha filha super bem, sem trombofilia. Eu tomo posse dessa verdade. E olha só o que aconteceu. Na noite anterior, do dia que eu decidi fazer o exame, eu tive um sonho. Deus fala muito comigo em sonhos. Deus já revelou grandes coisas da minha vida, de outras pessoas. Eu já tenho esse costume, já tenho algum discernimento de algumas coisas, porque desde que eu converti, o Senhor me mostra muitas coisas em sonhos e fala muita coisa comigo. Muitas coisas em detalhes, coisas particulares, o Senhor me revela. E aí nesse dia eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava indo fazer o exame e eu tentava achar o endereço de todas as formas e eu não conseguia. O meu celular no sonho estava desligado, descarregado, eu não conseguia. E aí eu me deparei depois em um hospital, em um consultório de uma clínica, alguma coisa assim. E aí lá eu conversava com as recepcionistas. Moça, eu posso acessar seu computador? Eu preciso achar um endereço de um local onde eu preciso fazer um exame. E eu não estou conseguindo, meu celular descarregou. Aí a moça falou para mim assim, olha, sinto muito, não vai ser possível, a gente está sem internet. E aí eu ia para outro lugar, tentava falar com outra pessoa, via as pessoas na rua, eu tentei de todas as formas e o horário estava passando, eu tinha um horário para chegar para fazer o exame e o tempo passando, eu não conseguia chegar lá de jeito nenhum porque eu não sabia onde que era e o sonho acabou eu tentando ir fazer o exame e não conseguia fazer esse exame de jeito nenhum, nem conseguia chegar no local. Quando eu acordei no outro dia, eu me lembrei do sonho na hora, foi um sonho muito real, muito nítido, mas a ficha não caiu que o senhor estava querendo falar alguma coisa comigo, que alguma coisa iria acontecer. Simplesmente ignorei o sonho ali, mesmo sendo um sonho muito forte, porque a gente sabe quando é um sonho profético, né? Mas eu acho que eu estava tão assim, tranquila, eu vou lá fazer esse exame, tá tudo tranquilo, eu nem dei moral pro sonho. Fui e acho que meu esposo, que me levou no dia para fazer o exame, me deixou lá e foi pro trabalho. Entreguei o pedido de exame para a recepcionista e ela começou a mexer lá no computador e disse para mim assim, Kelly, você tem esses pedidos de exames de forma separada? Aí eu não, só tenho esses exames desse jeito. Ela, porque o seu plano não autorizou alguns exames. Alguns estão autorizados e outros não, mas eu preciso que eles estejam em guia separada. Aí eu informei para ela, olha, o meu médico me avisou que possivelmente o plano realmente poderia não autorizar alguns exames, mas os que o plano autorizou, eu posso fazer, eu vou fazer eles. Ela, olha, infelizmente não tem como, eu só consigo fazer os seus exames de forma separada. Os exames autorizados têm que estar numa guia e os que não são autorizados têm que estar em outra guia. Aí eu, não, moça, mas o meu médico ele sempre fala para todo mundo vir aqui, já é costume fazer isso. Ele me disse que isso poderia acontecer, mas que eu iria conseguir fazer os exames. Ela, infelizmente, a gente não consegue, o plano não vai aceitar os exames desse jeito. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se às vezes o laboratório mudou as regras, se o plano mudou as regras, ou se às vezes era uma novata e não sabia. Alguma coisa aconteceu, mas eu não consegui fazer os exames. Tentei de todas as formas, conversei com ela, expliquei, mas não deu certo. Eu fui embora e não consegui fazer. E só nesse momento que eu fui perceber que Deus já tinha mostrado em sonhos que eu não iria conseguir fazer esse exame, que de alguma forma não era para mim fazer. Como eu já estava em bastante oração, consagrando tudo ao Senhor, tive esse sonho, o Senhor me mostrou, realmente não deu para fazer o exame, algo que sempre dá certo, para todas as mulheres dá certo, para mim não deu. Eu entendi que não era para mim fazer e deste momento para frente eu falei, Senhor,
partir de hoje eu vou seguir os conselhos dos médicos. Eu vou tomar posse da palavra que o Senhor tem para mim, que eu sou curada. Eu não aceito esse diagnóstico de trombofilia. E se tivesse alguma coisa, o Senhor já me falou que o Senhor é o Deus que cura, que no tempo certo eu estaria curada. Eu tomo posse dessa palavra na minha vida. Não vou aceitar esse diagnóstico. Daqui para frente eu vou tratar a minha gravidez 100% normal, tranquila, que eu não tenho nenhuma enfermidade, em nome de Jesus. Por fim, eu tirei o DIU. Lembra que eu compartilhei com vocês nos vídeos anteriores que as 2 vezes que eu tentei engravidar, que eu parei de tomar remédio, foi prazo de 30 dias eu já estava grávida? Quando eu tirei o DIU, eu tinha muita certeza, muita convicção. Meu Deus, eu vou tirar o DIU, mês que vem eu estou grávida. Mas passou um mês, eu não engravidei. Passou 2 meses, eu não engravidei. Passou 3 meses, e o tempo foi passando e eu, gente, que loucura. Meu Deus, que coisa doida. Quando eu não era para engravidar, quando não era a hora, eu engravidei muito rápido. Agora que é o tempo, que o senhor já tem falado comigo, tem trago confirmação, eu não tô engravidando. Eu fiquei meio em choque, porque eu esperava uma gravidez muito rápida, diferente das outras vezes, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz. Deus estava cuidando de tudo. Ainda não tinha acontecido porque não era para ser. E me trouxe mais paz entender que quando eu engravidei das últimas vezes, eu tinha que engravidar. Se Deus não quisesse que eu não engravidasse, eu não iria engravidar. Mas Deus queria que eu engravidasse, porque com menos de 30 dias eu já estava grávida nas 2 vezes. E agora que eu já passei por um monte de coisa, um monte de processo, um monte de coisa já mudou na minha vida, que Deus já tem confirmado que é o tempo, eu simplesmente não engravido. Entende? Então eu fiquei muito feliz porque eu sabia que Deus estava no controle e que no tempo certo a gravidez viria. Mas todo mês eu pensava, não, agora é, agora é. Aí a gente sente um monte de coisas, né? Meu Deus, acho que eu tô grávida, olha esse sintoma. Então a cabeça da gente fica meio bitolada pensando que todo mês a gente tá grávida. E nesse período algo bem legal também aconteceu a respeito de Ana e Samuel, que eu gosto de compartilhar aqui com vocês as principais coisas. Tem muita coisa que não dá para compartilhar, algumas eu acho que eu já até esqueci, mas as que mais me marcaram eu gosto de compartilhar. Depois que eu tirei o DIU, depois de alguns meses, eu fui para um evento em São Paulo. Compartilhei também que eu e meu esposo somos do ramo de barbearia. Nós temos 2 lojas hoje e nós fazemos muitos cursos, investimos, fazemos mentoria, viajamos direto para estar fazendo o curso. E nós fomos, ano passado, no meio do ano ali mais ou menos, fomos para São Paulo para fazer um curso voltado para a nossa área, uma imersão, era 2 dias de curso, o dia inteirinho, somente para donos de barbearias e barbeiros e tal, e foi bem legal. O dono desse evento, que é o seu Elias, ele é um empreendedor cristão, então todos os eventos que ele faz, ele sempre fala de Deus, ele faz apelo nos eventos, é uma coisa assim muito linda mesmo. E lá nesse evento dele, durante 2 dias, a gente sentia muito a presença de Deus, era notável a presença de Deus naquele lugar. Teve momentos de louvores, tinha mais de 2.500 barbeiros reunidos. Uma coisa assim linda, incrível. Nós levamos alguns dos nossos profissionais com a gente. Todo ano eu e meu esposo sempre vai nesse evento que tem. É a maior conferência de barbeiros do mundo. Barbeiros do exterior vêm participar dessa conferência. É muito legal. E o tempo todo lá a gente sentindo a presença de Deus, fizemos oração para começar, teve apelo, foi a coisa mais linda. No final do evento, quando praticamente assim já tudo tinha acabado, um dos diretores do grupo subiu no palco para compartilhar uma notícia com todo mundo. Porque esse diretor do grupo, ele é parte da família. A empresa ela é meio que familiar. O seu Elias, que é o dono, é casado com a Lisa, e a Lisa tem um irmão, que esse irmão é um dos gestores do grupo Seu Elias. E esse gestor foi lá, fez um momento lá muito lindo, compartilhou da dificuldade que ele e a esposa deles tinham de ter filhos, contou toda a história, tudo o que aconteceu. Depois de muitos anos tentando, eles contaram a notícia lá no palco que ele e a esposa iriam ter um bebê, que ela estava grávida. Então eles deram essa notícia para todo mundo nesse evento. Por que eles falaram nesse evento isso? Porque o seu Elias, que é o dono do grupo, também tinha dificuldade de engravidar com a esposa. Eles passaram mais de 10 anos tentando e hoje eles têm 2 menininhas, que foi um milagre, simplesmente aconteceu no tempo de Deus, eles não conseguiam antes de forma nenhuma, mas Deus mandou no tempo certo, já fizeram todos os anos também, ela não podia engravidar, eles não podiam, mas depois aconteceu esse milagre e depois aconteceu esse milagre agora na vida desse gestor do grupo e ele contou abertamente para todo mundo lá nessa conferência que se chama Barber Day Conference. Quando ele compartilhou esse testemunho dele, ele falou assim, gente, eu queria fazer um ato profético. Gente, olha que loucura. No meio de um evento empresarial lá em São Paulo, olha o quanto Deus é lindo. O gestor fala, olha, nós queremos fazer um ato profético aqui para todas as pessoas que estão aqui que não conseguem engravidar. Aí eles chamaram lá na frente homens e mulheres, casais que estavam tentando ter filhos e não tinham.
Por mais que eu tinha um suposto diagnóstico, não conseguia engravidar por um tempo e tudo, eu não me considerava estéril. Eu não me considerava uma pessoa que tinha um problema, que eu não podia engravidar, porque eu sabia que o motivo verdadeiramente de eu não engravidar era porque Deus não deixou, era porque Deus não queria. Então eu nunca me considerei estéril, mas eu sempre recebi todo tipo de oração. Sempre que alguém vinha orar por mim, eu recebia. Sempre que tinha algum ato profético e tal. Então eu sempre fui aberta a respeito disso. E eu e meu esposo descemos então lá para baixo, lá no altar, lá no palco, confundindo altar com palco. Fomos lá para o palco e juntou alguns casais lá. Nesse momento, o gestor falou assim: olha, durante todo o evento, nós tínhamos alguns casais de pastores nos bastidores, orando, intercedendo pela vida de vocês. Esses casais de pastores, eles vão descer agora e vão nos ajudar, impondo a mão sobre vocês e vão orar por vocês. Lembrem que isso é um evento empresarial, mais de 2.500 barbeiros profissionais da área da beleza que estavam reunidos em São Paulo. E olha o que estava acontecendo. Eu e meu esposo fechamos nossos olhos e os pastores começaram a orar. E veio uma mulher, veio orar por mim, uma pastora, e começou a orar, declarando, e ela falava que o anjo do Senhor estava me tocando naquele momento. E aí, gente, ela começou a falar: Deus, visita o ventre da sua filha nesse momento, assim como o Senhor visitou o ventre de Ana. Gente, eu chorei horrores. Mais uma vez, olha que loucura. Deus nos tira de Goiânia, nos leva para São Paulo, para um evento empresarial. E quando é fé, eu recebo uma palavra lá em São Paulo de mais uma confirmação. Então, eu nunca vi essa pastora na minha vida, nem sei se eu vou vê-la um dia, mas ela começou a declarar que o meu Samuel estava vindo, que Deus estava enviando o nosso Samuel, que era para mim crer que o Senhor estava tocando no meu ventre naquele dia, um anjo do Senhor estava ali, foi falando, e eu chorando, chorando, chorando. Foi a coisa mais incrível. Eu comecei a ser batizada no Espírito Santo, recebi o Espírito Santo no meio de um evento empresarial. Deus é simplesmente incrível. Eu amo cultivar essas experiências assim, ver o quanto Deus trabalha de formas que a gente nem imagina. Voltei para Goiânia como? Mês que vem tô grávida. Certeza que mês que vem tô grávida. Depois dessa palavra que Deus estava enviando Samuel, que Deus tocou no meu ventre e tal, passou-se um mês, nada de gravidez. Passou-se 2 meses, nada de gravidez. Passou-se 3 meses, nada. E nisso o Senhor trabalhando no meu coração e eu entendendo. Eu recebia tanta palavra que meu filho ou minha filha estaria vindo, que a bênção do Senhor sobre nós estava chegando, todo mês eu pensava que era, mas nunca era. E eu fui entendendo algo nesse processo, que o tempo de Deus, ele não é o mesmo tempo de nós. Quando Deus fala assim, ó, está vindo, está chegando, a nossa cabeça é hoje, é amanhã, é esse mês, é esse ano. Mas na cabeça de Deus, no tempo de Deus, nos planos de Deus, são diferentes. Então eu fui aprendendo novas coisas a respeito do Senhor, porque todo mês eu pensava que era, e na verdade nunca chegava. No finalzinho do ano passado, eu recebi uma outra palavra também lá na nossa igreja. Estava num culto, orando ali no culto, e a minha pastora Arlete, a que me deu uma palavra lá no monte, quando eu compartilhei com vocês no segundo vídeo, lá no monte ela me deu uma palavra, o Senhor trazendo confirmações que não era o tempo, ela nem sabia que eu estava grávida. E aí no final do ano passado, eu lá no culto, orando, falando com o Senhor ali, no momento lindo de adoração, ela veio e me disse: Kelly, eu preciso te falar algo. Eu estou com muito temor nisso que eu quero te falar. Eu nem queria falar, o Espírito Santo está me incomodando, eu não queria vir, mas ele me incomodou tanto que eu tive que vir. O Espírito Santo manda te dizer que o não de Deus para sua gestação está chegando ao fim. Olha só, o não de Deus para sua gestação está chegando ao fim. Aí eu, amém, pastora, muito obrigada, abracei ela, agradeci. E assim, sabe, eu fiquei muito grata a Deus, sabe, muito grata. Deus mais uma vez trazendo uma confirmação. Só que dessa vez eu não gerei expectativa. Eu não pensei, mês que vem eu tô grávida. Não pensei essas coisas, porque eu já estava entendendo, eu já sabia como que Deus trabalhava. Já recebi várias palavras jurando que a cada mês eu estaria grávida e essa gravidez nunca chegava. Então eu falei, cara, tá chegando. O não de Deus tá chegando ao fim. O tempo de gestar está chegando. Logo, logo tá aí. Não sei se é mês que vem, não sei se é ano que vem, não sei se é daqui 2 anos, mas já estava com mais paz no meu coração, com mais calma, porque Deus foi trabalhando isso dentro de mim, tirando essa ansiedade, fazendo eu descansar no tempo dele. E olha que lindo, sabe, o Senhor falar, eu fiquei muito legal, o não de Deus. Deus disse não para mim. Mas o não dele, o tempo de falar não para esse momento da minha vida estava chegando ao fim. E eu amo muito esse cuidado de Deus, eu amo muito poder fazer parte disso, do Senhor ter o direito, sabe, de fazer o que Ele quer na minha vida, quando Ele quiser, de parar tudo que Ele quiser, é simplesmente maravilhoso. E neste ano de 2025 aconteceram 2 coisas, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Poucos dias depois dessa palavra dela que eu recebi uma outra palavra de um profeta que vem muito aqui na nossa igreja, o profeta Mateus, é um grande homem de Deus. Ele veio aqui em Goiânia participar de uma conferência na nossa igreja, veio ministrar e acabou orando por mim, pelo meu esposo, e ele falou assim: olha, ano de 2025 é ano de notícia boa. Eu não estou falando que vai nascer em 2025. Eu estou falando que ano de 2025 tem notícia boa chegando. Nem que seja até 31/12 de 2025. Aí eu, amém, glória a Deus, recebi a palavra, né? E o que eu entendi? Na minha cabeça logo eu raciocinei.
provavelmente eu irei engravidar lá pro final do ano. É como se Deus já estivesse me dando alguns sinais, porque todo mês eu pensava que eu estaria grávida, né? Então acredito que para tirar aquela ansiedade, Deus mostrasse, filha, calma, não é por agora, pode ficar tranquila, vai ser mais pro final do ano. Eu senti mais ou menos isso. Eu sou um tipo de pessoa que eu fico prestando muito atenção aos sinais. Aos sinais que Deus vai dando, eu vou juntando as peças, vou captando tudo ali e vou entendendo o que, que o Senhor está querendo me direcionar. Então eu guardei essa palavra no meu coração e comecei a ficar pensativa. Acredito que vai ser mais pro final do ano. Posso descansar mais ainda no meu coração que vai ser só lá pro final do ano. A segunda coisa é, após essa palavra dele, depois de alguns dias, eu tive um sonho. Vocês já sabem que Deus fala muito comigo em sonho e revela muitas coisas em sonho. Mas Deus fala mais coisas da vida das pessoas e revela mais coisas das pessoas do que realmente a minha própria vida. Então, são poucas as vezes que eu tive um sonho ali a respeito da minha vida mesmo. Nesse sonho, um pastor estava orando por mim e por meu marido e falava assim para nós dois: o filho de vocês virá na primavera deste ano, na primavera de 2025. Outubro, novembro, acabou o sonho. Foi só isso. O sonho foi exatamente assim. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz, meu Deus, quando que é a primavera? Fui lá no celular e pesquisei. Fiquei assim, encabulada, porque a primavera, ela é a partir de setembro até dezembro. Eu fiquei em choque, porque o Mateus já tinha me falado, já tinha me entregado uma palavra, que nós iríamos engravidar, nem que seja até no último dia de 2025. E no sonho o pastor me falou que era na primavera e ele ainda falou qual mês seria, a partir de qual mês seria. E quando eu acordei fui confirmar, realmente a primavera ela é de setembro até dezembro. Então as datas bateu. E aí, como eu compartilhei com vocês, eu gosto de fazer as conexões. Hoje eu tenho muita convicção de que eu irei engravidar no final do ano, a partir aí de setembro, outubro, novembro, por aí eu acredito que é a data que eu estarei grávida. Pode ser que esse sonho foi um sonho da minha cabeça, pode ser que não foi algo que realmente veio de Deus, porque é normal, nós temos outros sonhos que também não são da parte de Deus, nem todo sonho que nós temos é um sonho espiritual, é um sonho profético, mas eu decido acreditar, eu acredito que realmente vai ser. Se não for, também tá tudo bem, se chegar dezembro, se chegar 2025, 2026, se chegar qualquer época que não for, tá tudo bem, Deus está no controle de tudo, mas eu acredito que Deus já está falando comigo sim, Deus já está me dando sinais, Deus está falando outras coisas comigo, quantos filhos eu vou ter, Deus já está falando muita coisa legal, espero poder compartilhar outras coisas aqui com vocês mais pra frente também. Eu acho que esse é o momento exato de você dar um like aqui nesse vídeo, se você está gostando desse conteúdo, se você está gostando de ver como que Deus ele é perfeito e trabalha nos mínimos detalhes, dá um like pra gente. E eu queria já praticamente finalizar esse vídeo aqui com vocês, mostrando algumas coisinhas que eu tenho guardado. Nesse processo todo eu recebi tantas palavras proféticas, eu recebi tanto carinho, tantos atos proféticos, tantas amigas minhas já me entregaram roupinhas de bebê, sapatinho, utensílios de bebê, de menina, de menino, sabe, tudo como ato profético. Tem uma colega minha que ela levou para o monte, orou, consagrou ao Senhor, e eu vi o cuidado de Deus. Eu amo muito cada pessoa que tem feito parte dessa jornada comigo, que se alegra, que intercede por mim. Eu agradeço muito mesmo a vida de cada uma de vocês. E eu tenho aqui, gente, muito sapatinho, tudo isso, tanta coisa que eu já ganhei, que eu sei que o nosso bebê vai usar. Esse aqui fez parte de um dos atos proféticos, já foi para o monte, recebeu oração, recebeu o óleo, sabe, é muito legal. Eu tenho tanta roupinha, tanta coisa legal. E sabe por que eu guardo tudo isso? Olha, gente, tudo foi ganhado. Tudo por pessoas assim muito especial. Essa daqui eu tenho um carinho muito especial, a Fran que me deu. Olha que fofura, foi a última que eu recebi. É muito lindo. O Senhor é o meu pastor. Olha que fofo. Eu tenho muita coisa. E sabe o que é que isso aqui me faz lembrar? O Senhor fala para todos nós trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Eu sei que vai chegar o tempo certo de viver essa gestação. Eu sei que vai chegar o tempo certo de ser mãe, de viver os sonhos de Deus para minha vida. Hoje eu tenho vivido outras coisas, mas com muita paz no coração. Deus, ele é um Deus maravilhoso. Nós podemos confiar e descansar, saber que ele cuida de tudo e que ele tem um tempo certo para tudo e que o tempo dele é melhor do que o nosso. Eu aprendi muita coisa nessa jornada, estou aprendendo muita coisa nesses últimos 3 anos para cá com tudo isso que eu tenho vivido. O meu esposo, eu compartilhei no nosso primeiro vídeo aqui com vocês sobre a reação do meu esposo quando ele descobriu que ele iria ser pai pela primeira vez. Ele não teve uma das melhores reações, aquela empolgação toda, porque aquilo não era uma chama ardente dentro do coração dele, não tinha tanto desejo, ele não tinha muito apego com criança. Hoje, os olhos dele brilham quando ele vê uma criança. Hoje ele me pergunta, amor, quando será a nossa época? Vai ser tão bom quando for o nosso momento. Eu ver o meu esposo falando isso, saber o quanto ele vai ser feliz, o quanto ele vai desfrutar desse momento. Eu sempre sonhei em ver uma grande conexão dos nossos filhos com o pai. Eu acho lindo ver um pai que é apaixonado em criança, que brinca com criança. Porque tem pessoas que é um pouquinho mais seco, né? E ele não, hoje ele vai ser assim, hoje vai ser diferente. Hoje o Senhor vai realizar um dos desejos do meu coração, porque o Senhor trabalhou no coração do meu marido, o Senhor trabalhou no meu coração.
coração, trouxe descanso, trouxe maturidade. Tem tantas coisas que eu também vivi com meu esposo nesse período, que são coisas um pouco mais pessoais. Eu não sei se um dia o Senhor vai me permitir falar, vai me direcionar a falar aqui para vocês. E enfim, gente, eu compartilhei pouca coisa, na verdade muita, né? Muita coisa, de tanta coisa ainda que aconteceu. Não deu para falar tudo aqui para vocês, mas eu creio que eu consegui trazer aqui um pouco de tudo o que nós temos vivido. Mas o que é o que eu quero deixar? Qual é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês? Viva com intensidade o que Deus tem para você hoje, o tempo de Deus para você hoje. Deus tem prazer e alegria. Mesmo eu ainda não estando com meu filho ou com a minha filha, mesmo eu esperando mais de 3 anos para esse momento chegar, eu estou feliz, eu estou muito bem. O Senhor me trouxe paz, me trouxe calma no coração. É lindo, dá para desfrutar, ter uma vida maravilhosa, incrível no tempo de espera. Tem prazer, tem desfrute no tempo de espera. O momento certo para o seu sonho, o momento certo para o seu milagre vai chegar, tem o tempo certo para tudo. Mas Deus quer que você descanse nesse período, Deus quer te fazer amadurecer nesse período, Deus quer te usar nesse período, Deus quer fazer grandes coisas. Você precisa enxergar com os olhos do Senhor para todas as áreas da sua vida. Eu não sei se o meu filho vai ser menino, eu não sei se vai ser uma menina, Deus sabe. Eu sei que esse nome tem muito significado. O nome de Samuel é um bebê, é um filho que é entregue ao Senhor. E é esse o significado do nosso filho. Independente se for homem ou mulher, é um filho dedicado ao Senhor, é um filho para o Senhor. E eu sou muito grata a Deus por tudo isso que eu tenho vivido. E é um prazer compartilhar um pouquinho da minha jornada, um pouquinho dessa história com você, inspirar você, falar para você que tem um tempo certo para tudo, só descansa no Senhor.